Boa noite a todos. Olá, seja bem-vindo ao canal Pitwall Brasil, onde a paixão pela velocidade não para. Segunda-feira, 16 de junho de 2025. É um prazer ter você aqui no nosso canal mais uma vez. Antes de começarmos a nossa live, gostaria de pedir que você curta, compartilhe, ative o sininho. Compartilhe aí agora no seu Instagram, no seu WhatsApp. Manda o link aí para o seu amigo que curte Fórmula 1, ou para aquele entusiasta, ou para aquela pessoa que tenha talvez uma curiosidade de entender um pouquinho mais sobre esse esporte fantástico que é a nossa Fórmula 1. Bem, e para começar essa live, falando da análise do GP de 2025 do Canadá, pessoal, eu peço desculpa hoje, nessa mudança de tempo para quem vive em São Paulo, sabe que nós estamos com baixas temperaturas nas últimas semanas. Isso faz com que a nossa saúde seja impactada. Hoje não é um dos meus melhores dias olhando para a saúde, mas venceremos. Eu tenho o objetivo de finalizar essa live aqui de forma tranquila com todos vocês. Mas vamos lá. Hoje teremos Lucas Costa conosco, pessoal. Então, vamos dar um bem-vindo, Lucas Costa novamente. Estávamos com saudade da presença dele aqui conosco. Lucas, boa noite, meu amigo. Como que você tá? Maravilha, meu, meu parceiro, Johnny Rodrigues. Cara, estamos aí, né? Depois de algumas semanas aí com problemas pessoais, né? Passando aí por algumas dificuldades, mas é vida que segue, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que colocar o, os nossos comentários dos especialistas aqui na mesa de análise. Então, cara, muito bom estar de volta, muito bom fazer esse conteúdo, cara, saudades enormes, assim. Vamos aí ver o que a gente pode trazer, né, pra essa live de hoje. Muito bom, Aproveitando o muito bom. gancho, dá uma boa noite aqui pro Rubão, que tá sempre conosco. Já deixou seu comentário. E é isso aí, gente. Não esquece de dar aquele like, deixar aquele comentário na amizade. E é isso aí. Vamos para mais uma live. Excelente. Só não vou falar que vai ser aquele comentário de mesa de bar, porque senão vou fazer um merchan para outro canal, né? Nada contra o outro canal, a gente acompanha muito, mas a nossa análise aqui, ela tem a nossa particularidade, a nossa identidade, né, Lucas? E estamos Maravilha. aqui para isso hoje. Ah, Olha o Rubão brincando aí. Oxe, participante novo, esse eu não conhecia. Isso aí, Estamos Rubão. voltando, estamos voltando, hein, É rapaziada? isso aí, Estamos voltando, voltamos. Obrigado, estamos Rubão, pela voltando. presença de sempre, pela parceria. Muito bom ter você conosco nessa noite fria de segunda-feira aqui em São Paulo, para quem está aqui. E vamos começar, né, Lucas? Vamos começar essa live aí. Vamos trazer aqui, então, olhando para a live, quem foram os vencedores da do GP do Canadá, né? Então, a gente olhando aqui a foto, nós vemos George Russell bem centralizado, mostrando que ele foi o grande vencedor, né? Max Verstappen em segundo lugar e Kimi Antonelli, primeiro pódio da vida, da carreira de Kimi Antonelli. Eu vou colocar aqui então, Lucas, como sempre, como a gente gosta de colocar aqui, toda a classificação, né? Como que finalizou então o GP do Canadá? Para você que está chegando aqui na live agora, não assistiu a corrida, ouviu apenas um resumo, não lembra. Bem, vamos vamos ver como que ficou aqui o nosso GP do Canadá. Vamos entender um pouquinho aí como que ficou o GP do Canadá. Vou tirar aqui a nossa foto para ficar fácil aí a visualização de todos de como que finalizou aí esse GP. Tudo bom, senhores? Lucas, quer falar para a gente aí como que ficou o GP do Canadá, como que finalizou o grid? Maravilha, lógico, estamos aqui para. Bom, o primeiro, e de forma assim espetacular, George Russell, na Mercedes, com um ótimo primeiro lugar. Cara, surpreendentemente, não se esquisitou ali com o Max Verstappen na primeira volta, né? Por incrível que pareça. Mas, cara, George Russell em primeiro lugar, temos Max Verstappen em segundo, com a sua Red Bull, conseguiu com certeza minimizar mais uma vez o
o que poderia ser um desastre para a Red Bull, caso ele tomasse mais uma punição. Um cara assim, muito bom, e ver o Max evoluindo e o mental dele é muito forte, né? Tem que deixar claro que o mental do Max é muito forte. Em terceiro colocado, muito bem colocado, Kimi Antonelli, pela Mercedes também. Em quarto lugar temos Oscar Piastri, que tem aí lambança das McLarens, né? Então vamos falar hoje ainda sobre essa Falar um lambança pouquinho. do que aconteceu entre, até aproveitando o gancho e o comentário do Butrico News, que está sempre também com a gente aqui, assistindo aqui, arrumando a casa, pergunta: vocês acham que o Norris é um piloto imaturo? Creio que ele, se quiser ganhar algo, precisa colocar a cabeça no lugar. Com certeza, eu acho que o Norris ele cometeu o mesmo erro que o Leclerc cometeu em 2022. Cara, infelizmente, pilotos jovens sem mental é assim mesmo. A gente acaba cometendo erros bobos que custam uma temporada, né? Ele, com essa desqualificação dele, né? A gente acaba vendo o Oscar se distanciando um pouco mais dele, um pouco mais do Verstappen, né? Cara, é assim, muita imaturidade. No próprio rádio ele fala que foi total culpa dele, ele reconhece o erro que ele teve no rádio no final da corrida. Então, infelizmente, essa imaturidade dele vai custar muito caro lá na frente. Vamos falar mais dele hoje ainda, lá futuramente. Temos Excelente. aí em quinto lugar Charles Leclerc, que mais uma vez a Ferrari vem dando aulas de estratégia, né? Aulas, nunca vi, Aulas do que não fazer. Tá nunca aprendendo vi com a ele Sauber. errar tanto. Isso tá se criando um clima terrível, né? Criando um clima terrível dentro da Ferrari, pelos rumores que estão rolando pelo paddock, que Charles Leclerc talvez tenha seu último ano pela Ferrari em 2026. Há um rumor muito forte no paddock sobre isso. Ele não se imagina, ele já deu entrevistas falando que não se imagina correndo em outra equipe, né? Mas, cara, tivemos muita coisa acontecendo. Entrevistas também do Fred Vasseur falando sobre a equipe. Deu uma declaração forte. Vamos falar também sobre o que aconteceu durante essa semana. Sexto lugar, Lewis Hamilton. Sétimo lugar, assim, eu vou falar só Lewis Hamilton, né? Porque não tem muito o que se falar dele também, né? Sétimo lugar, Fernando Alonso, pontuando, né? Graças a Deus, pontuando com a sua Aston Martin. Mostrou aí pelo menos um bom sétimo lugar. E Nico Hülkenberg mais uma vez na zona de pontuação. Gente, a gente tem que deixar claro a evolução clara da Sauber aqui. Ela pode não valorizar o Bortoleto, mas que o Nico vem fazendo boas corridas e fazendo bons pontos para a Sauber, ele tá fazendo. Ele tá fazendo o serviço dele e tá fazendo assim, bem feito. Já garantindo assim, quem sabe, aquela vaguinha a mais na Audi que, cara, a gente sabe que no final, quem não dá resultado não tem assento na Fórmula 1, né? É um ponto importante que você trouxe do nosso Nico Hülkenberg, que ele tá lá justamente para trazer o feedback mais assertivo do carro, até porque o Bortoleto, no seu primeiro ano, né, de estreia na Fórmula 1, não tem ainda essa capacidade de Sim. conseguir ter uma boa leitura de dados de telemetria, de entender e ter um bom feeling, um bom sentimento do carro, se o carro está saindo mais para um lado, mais para o outro, se quando eu freio o carro não responde. Enfim, e o Hülkenberg tem anos de Fórmula 1, então o assento dele na Kick Sauber é um assento estratégico para a equipe. Ela não Com pode colocar certeza. dois pilotos novos lá, senão ela não vai ter o feedback assertivo para que ela consiga fazer a evolução do carro no final do dia. Mas por um lado, a gente vê que o Nico Hülkenberg, de novo, a gente tem que sim engrandecer a chegada do Nico Hülkenberg em oitavo lugar, mas por outro lado, a equipe mais uma vez errou com Gabriel Bortoleto, deixando ele muito tempo na pista. Outros pilotos também acabaram ficando nesse, para quem assistiu a corrida, também deixaram para parar na volta 50 para fazer a primeira parada de pneus. Mas, cara, uma coisa é você tá brigando pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, tá brigando por um pódio, tentar fazer uma estratégia de
overtake dentro do box. E outra coisa, você não tá brigando por nada, cara. E qualquer ponto que vier, vai agregar para você. Então, mais uma vez, a gente não chegou ainda na posição final do Gabriel Bortoleto, que ok, tá? Não foi uma posição ruim, não bateu o carro, chegou ao final da corrida, passou ali na linha de chegada, mas novamente, na minha visão, a Sauber errou mais uma vez com o Gabriel Bortoleto. É chato falar, eu acho que eu já tô vindo aqui na 4ª live seguida falando dos erros que a Sauber tem com o Gabriel Bortoleto. É muito difícil, é muito frustrante ver nosso piloto brasileiro, um excelente piloto, como a gente fala, né, um dos debutantes, ou um dos principais debutantes, já vista que ganhou Fórmula 3, depois Fórmula 2 e chegou na Fórmula 1 de forma merecida, não por dinheiro, como a gente sabe que tem muitos pilotos que estão lá porque o seu assento custa bastante dinheiro e as equipes agradecem a presença deles lá. Não é o caso do Gabriel Bortoleto, é um piloto fora de série, tenho certeza que ele num carro em uma equipe. Porque se ele for para Ferrari, eu já não sei se ele vai ter o mesmo desempenho. Vamos lá, Bortoleto não vá para Ferrari, pelo amor de Deus. Hashtag Bortoleto não vá para Ferrari, tá? Terminando aqui concordo plenamente aí com a sua assimilação aí, cara. Assim, não tem como a gente não falar, né? Só colocando um parêntese, não tem como a gente não falar da falta, não sei se é de consideração com o piloto brasileiro na Fórmula 1. Cara, porra, é incrível o que eles fazem com o nosso brasileiro, é incrível. Enfim, temos aí Esteban Ocon, pontuando com a sua Haas também, uma boa corrida. Carlos Sainz também minimizando os danos da Williams, né? Porque a Williams esse final de semana tava com apetite até demais, né? Ela foi além do que podia. Temos aí Oli Berman em 11º, Yuki Tsunoda, que parece que realmente a Red Bull não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu nem falo mais nada. Não tem piloto, felizmente. O japonês não tá dando resultado. O carro Temos também, aí, né? Segundo carro da Red Bull, pelo amor de Deus. Colocaram um sapo lá dentro do chassi e falaram assim: ó, todo piloto que sentar aqui não vai pilotar. Né? O Pérez deixou lá uma imagenzinha do Santo da Morte lá do México, né? Que eles adoram a morte lá no México. Falou: a partir de hoje, se você não estiver aqui, ninguém mais anda nesse carro. Não é possível. Cara, e parece que tá acontecendo mesmo. Pelo amor de Deus. Temos aí o Franco Colapinto. Tivemos um probleminha aqui. Calma aí. Problemas técnicos. Problemas técnicos, mas é isso aí, gente. Quem sabe fez ao vivo, meu. O louco. Quando se trata de lives, é assim mesmo. Faz parte. O louco, trabalhando no improviso. Estamos trabalhando no improviso e é isso. Se não tiver, não tem diversão, né? Vamos lá. Franco Colapinto, né? Nosso amigo do nosso brasileiro. Uma das poucas amizades de Brasil e Argentina que existe nessa vida, né? Então, temos aí Franco Colapinto, que assim, não bateu ontem. Fez uma boa corrida na medida do possível, né? Assim, com a sua Alpine. O Gabriel Bortoleto, nosso brasileirinho, em 14º. Pierre Gasly, com a sua Alpine também, em 15º. Isaac Hadjar, em 16º. Lance Stroll, que mais uma vez se recuperou magicamente, não deixou o Drugo pilotar mais um final de semana, para terminar em 17º. Lando Norris, nosso querido dando moles, nosso querido, cara. É difícil você falar bem do Lando Norris, cara. É difícil você falar bem do Lando Norris. Temos aí Liam Lawson e Alexander Albon também, que cara fez assim. Ele vinha fazendo boas corridas, mas cara, eu não sei se ele quis demais esse final de semana. E infelizmente o cara cometeu uma gafe na corrida que, cara, é difícil. Johnny, eu acho que você está mutado, Johnny. Não estou escutando sua voz. Eu acho que o pessoal tá vendo. Voltei. Muito bom, muito bom. Bem, antes de falar aqui, só reforçando o pessoal que está nos assistindo ao vivo, deixe seus comentários. Vai ser um prazer aqui trazer os comentários de vocês. Nós
Diferente de outras lives aqui, a gente traz aqui o comentário de todos vocês. Estamos aqui por vocês e vamos também trazer os nossos comentários aí conforme vocês forem interagindo conosco na live, tá bom? Então, o Rubão colocou aí segundo piloto da Red Bull. Deve ser um trampo maneiro. Esforço mínimo, salário alto. Com Boa, certeza. É isso aí. Bem, pessoal, coloquei essa imagem da largada do GP do Canadá, né? O que pegou aqui? Havia uma expectativa gigante, né? Do Max ser bem agressivo no início da largada. O Russell até brincou no final do qualifying. Ele trouxe que a minha carta tem menos pontos que a dele, né? Então, assim, eu posso arriscar mais do que ele e tal. Se você não sabe, o Max Verstappen está por um ponto de tomar uma punição. Existe sim pontuação e punição por pontos na carteira especial da Fórmula 1, para você que não sabia, tá? O Max Verstappen, se ele chegar a 12 pontos, ele tá com 11 pontos, ele é suspenso por uma corrida. Ou seja, uma corrida não pontua, não vai conseguir correr, é ruim para o campeonato de pilotos, é ruim para a Red Bull, porque todos os pontos que a Red Bull tem no ano foram ganhos pelo Max Verstappen. E a gente teve uma largada tranquila, no bom sentido, acho que a gente tem que dar o mérito para o Russell. Tivemos uma largada que não teve nenhum tipo de incidente na primeira volta, então é uma boa largada, né? A gente quer ver briga, mas não quer ver incidente, porque bandeira vermelha na primeira largada é broxante ali, desculpe pelo termo, é muito ruim. E o Russell, cara, o Russell largou muito bem, tá? A gente viu uma primeira volta ali que o Verstappen se defendeu muito bem também do Oscar Piastri, o Antonelli foi para cima do Verstappen logo na primeira volta, e eu achei que foi bem, tá? O Russell, pela primeira vez, tá olhando, trazendo algumas estatísticas aqui, tá, Lucas? Em todas as vezes que o Verstappen largou atrás do Russell, né, do lado, na mesma fila do Russell, o Verstappen superou o Russell já na largada. Essa foi a primeira vez que isso não aconteceu. Então, Russell veio preparado, sangue frio. Sempre coloco aqui que a regularidade do Russell é muito boa. Ele sempre come pelas beiradas e tem mostrado uma boa evolução das Mercedes, né, Lucas? O que você achou da largada? Que você tem para falar do nosso menino Russell aí? Com certeza. A gente teve uma largada assim, né? Eletrizante, assim, digamos assim, porque foi uma bagunça, né? O começo. A gente sabe que o GP do Canadá ele proporciona essa emoção pra gente. Até porque é um GP onde temos bastante ultrapassagens, temos uma reta, assim que para todo fã de automobilismo, que se Mônaco tivesse uma reta dessa, cara, seria assim, pelo glamour seria tipo um dos melhores GPs assim ever. Cara, é muito bom, é muito bom. A gente acaba acompanhando aí essa bagunça que foi. O Max, eu não sei se o Max ele foi com mental já com medo dessa punição que ele fosse tomar, né? Infelizmente ele tá com a carteira pendurada. Ele tá tendo que dirigir com mais maturidade, até porque se ele quer ser campeão esse ano ainda, ele precisa manter a regularidade corrida após corrida. Eu acho que não sei qual que é o GP agora, não me recordo, mas que vai passar o período de um ano, né? E aí ele vai poder tomar um ponto ou outro a mais, mas fora isso, se ele quiser continuar brigando, e principalmente com essa cabacice do Lando Norris, que ele fez nesse GP do Canadá, ele tá mais vivo do que nunca. Não sei se briga diretamente com o Oscar Piastri, até porque o Oscar, ele ainda assim, ele tá muito na frente. E eu acho que no final o Max ele tá com um mental muito bom só para pontuar bem o suficiente para pelo menos colar no Oscar Piastri depois das férias do meio de ano. Quem sabe a Red Bull traga umas atualizações para o carro e ele possa brigar, né? Porque a gente sabe que o Tsunoda não vai fazer isso por ele. Infelizmente, dos últimos anos para cá, foi Max correndo contra 3 equipes sempre. Era Max contra Ferrari, era Max contra McLaren, era Max contra Mercedes, era Max contra Lewis Hamilton. Cara, foi o ano inteiro assim, pelo menos até o Checo desencantar, né, em 2021, no qual ele ajudou e muito o Max Verstappen a ser campeão.
mas depois disso foi só ladeira abaixo. É só Max Verstappen contra todo o resto do grid. Isso mostra o quão talentoso e quão impressionante é o nosso 4 vezes campeão Max Verstappen. Falando um pouco das Mercedes, eu acho que o George Russell ele vem mostrando regularidade. O Kimi Antonelli vem se pagando, né? Por ser um Hulk, muita personalidade, muita jogo ali, muito braço para segurar as McLarens ali no final da corrida. Cara, foi muito bom de ver. E as Ferraris, no quesito desempenho, a gente já está acostumado a ver as Ferraris errando, a ver brigas internas, a ver erros de estratégia, a ver o carro não rendendo. Eu acho que hoje se mostra que mexer no carro para agradar Lewis Hamilton não foi o suficiente. Até porque se fosse para continuar com esses resultados, eu nem acredito que eu vou dizer isso. Mas eu preferia ter Carlos Sainz na equipe do que Lewis Hamilton. Eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas falei, estou leve. É isso aí. Vamos falar um pouquinho da Ferrari na sequência. Antes disso, eu queria trazer duas informações. Pessoal, vamos responder as perguntas na sequência, tá? Até para que a gente não fique trazendo alguns assuntos fora do contexto, mas continue mandando aqui as perguntas, tá? Eu vou começar primeiro pela do Rubão. Então, vocês pensam que Max ficou com medo de tomar essa punição e tentou jogar no modo safe, né? No modo seguro? Bem, eu acho que um ponto importante antes de falar do Max é reforçar aquela questão dos pontos na carteira e até pedir um favor para vocês que estão nos assistindo ao vivo. O Lucas trouxe um ponto importante, que vai ter uma das corridas nesse ano, né, Lucas? Que o Max ele vai ter ali 3 pontos que vão vencer e que ele vai ter, teoricamente, um respiro maior caso ele tome alguma punição, tá? Se você pesquisar aí, joga aqui no chat, a gente vai trazer aqui, vai jogar na tela essa informação. Então, se puder pesquisar aí, a gente agradece aí, tá? Rubão, eu acho que não, tá? Por que eu tô te falando isso? Eu tava acompanhando pelo F1 Pro os tempos de volta do Max Verstappen, do Russell e do Antonelli, tá? O Max, no começo, nas primeiras 10 voltas, aproximadamente, ele conseguiu manter a diferença de 1 segundo, principalmente nas primeiras 4 ou 5 voltas, tá? O que acontece? Falando de aerodinâmica, o carro que tá atrás, quando ele tá disputando por uma posição, ele acaba sofrendo mais do que o carro da frente, caso não tenha um carro na frente, tá? Falando de uma briga direta entre 2 carros e não entre 3. Por quê? O ar sujo ou o ar turbulento que o carro dianteiro joga para trás, ele acaba, além de mudando um pouco a direção do carro, né? Ele acaba prejudicando também o desempenho dos pneus do carro adversário. O que isso significa na prática? Significa que os pneus do carro adversário eles se desgastam mais, né? Olhando o tempo versus desgaste do que o carro da frente, que não está sendo exposto a nenhum ar sujo, não está sendo exposto a nenhuma turbulência, tá? E é uma linha muito tênue, essa linha da turbulência, porque quando um carro está atrás do outro e ele consegue estar muito próximo, a gente fala que ele se beneficia do que a gente chama de vácuo, né? Ou seja, o próprio carro da frente, você entra no túnel de vento, né? Isso numa reta. Numa reta você tem um túnel de vento, então aquele ar sujo, você sofre menos com o ar turbulento, quanto mais próximo você estiver do carro da frente, falando aerodinamicamente, você consegue entrar nesse túnel de vento, isso facilita a ultrapassagem, principalmente quando você tem o DRS aberto. Quando você está próximo do carro e brigando, principalmente em curvas, isso acaba aquecendo demais os pneus e mudando, às vezes, um pouco do direcionamento do carro. O Bortoleto, há 3 ou 4 corridas atrás, se eu não me engano, no GP da China, ele falou que ele tinha um bom desempenho em reta, mas toda vez que um carro passava na frente dele, o carro ficava descontrolado. Por quê? Por algum motivo, o equilíbrio do carro era afetado pelo ar turbulento do carro da frente. Então, dadas as devidas explicações técnicas, chegou o momento da corrida que o Verstappen estava andando 3 a 4 décimos, não mais lento que o Russell, mas mais lento que o Antonelli. O Russell chegou a abrir 2 a 3 segundos à frente do Max em pouquíssimo tempo após essa disputa, né? O Max ficou ali entre 1 segundo, meio segundo, tentando ultrapassar o Russell.
com o DRS você via que o carro da Mercedes para esse GP, ele era tão estável que mesmo o Max com DRS na principal reta, ele não conseguia ter oportunidade de ultrapassar, ele não tentou de maneira nenhuma, em nenhum momento da corrida ele foi agressivo com o Russell, porque ele viu que o carro não respondia à altura dele. Então, e depois disso, o que aconteceu? Desgaste de pneu excessivo. E aí a gente traz uma informação importante, que eu até vou colocar na tela aqui, Luquinhas, que eu peguei, tá? Fiz a lição de casa, garotada. Vocês acham que eu não fiz a lição de casa, né? A gente vai colocar aqui para vocês verem que eu não tô falando besteira. Deixa eu colocar aqui para agregar valor à nossa informação técnica. Então a gente vai colocar aqui agora. Os pitstops. O Max foi o primeiro a parar no box. Ele parou na volta 12. E a Mercedes reagiu à parada do Verstappen por causa do overtake. Os pneus do Russell e o ritmo de corrida do Russell nesse momento era um ritmo muito bom, tá? Não era um ritmo ruim. Se você analisar aqui, ó, time total, a gente consegue ver uma diferença de pelo menos ou aproximadamente 4 décimos de diferença aqui de time, tá vendo? 23.604, 23.231. O Russell, a pedido da Mercedes, parou na volta seguinte justamente para não sofrer o overtake. Ou seja, o Max parou mais cedo, ficaria mais tempo na pista. Na hora que o Russell parasse, ele com pneu mais novo, ele teria mais velocidade, né? E na hora que o Russell parasse, o Russell sairia atrás do Verstappen. Obviamente que o Russell com pneu mais novo, ele poderia tentar se aproximar do Verstappen e muito provavelmente passaria o Verstappen, tá? De novo, porque o carro da Mercedes para esse final de semana estava fantástico, com um desgaste de pneu muito pequeno, né? Então, mais para mostrar para vocês o que eu tô falando e trazendo aqui a evidência do que eu tô falando. O Max não parou por overtake, ele parou porque na volta 12, a previsão de troca desse pneu era na volta 21, galera. Se você for analisar aqui, a gente teve, ó, alguns pilotos que pararam depois, né? O Isaac Hadjar parou um pouco antes, aí o Kimi Antonelli parou depois também para não ter o overtake, saiu muito próximo do Verstappen, né? A gente viu alguns pilotos parando antes, o Hamilton, o Alonso, o próprio Piastri parou na volta 16, e aí depois a gente teve alguns pilotos que pararam ali entre a volta 19 e a volta 29. O próprio Lando Norris parou na volta 29, Leclerc parou na volta 28, né? Ou seja, esse pneu durou mais com outros carros, com a Red Bull não durou, o que mostra que a Red Bull sofreu muito com o desgaste de pneus nesse final de semana, e fez com que ele não ultrapassasse, não tentasse fazer a ultrapassagem ali no nosso amigo George Russell, Rubão, tá? E sim, até trazendo aqui antes da gente ir para a pergunta do Neto Costa, o Russell foi muito sem vergonha, tá? Na volta do safety car, cara. Ele foi muito safado, velho. Pô, ele deu uma freada ali, um break test, cara. Só pro Verstappen passar ele tomou uma punição. Nossa, isso aí, cara, jogo de frieza total, assim. Os caras se odeiam, velho. Os caras se odeiam, de verdade. É bizarro ver isso, né? O que você acha, Lucas, disso aí? Ah, cara, a gente sabe que no fundo, eu acho que assim, essa rivalidade faz bem para a Fórmula 1, cara. Porque são dois bons pilotos, são dois bons caras, assim, bons de braço. Cara, assim, faz bem, lógico. Como eu falei para você, volto a repetir, o mental do Max estava em dia. A gente tem que tirar o chapéu para ele, porque o mental dele é diferente. Um cara que supera a pressão, não tem medo de piloto nenhum no grid. Não importa se o cara é 7 vezes campeão, se o cara é 2 vezes campeão. Cara, ele é incisivo sempre. Sempre, sempre, sempre. Só trazendo a informação aqui, eu até coloquei no chat. Os primeiros 2 pontos de Max Verstappen expiram em 30 de junho. Um dia depois, o GP da Áustria. 11ª etapa de 2025. É só para trazer informação, um informativo mesmo para vocês, que eu acho que ainda assim o Max ele tem que tomar assim, às vezes acordar num dia ruim pode custar muito para ele, talvez até o campeonato mundial. Eu acho que para a gente ter um campeonato bom, para mim o Max tinha que ganhar as 3 próximas corridas, assim ó, direto. E aí a gente vai ter um confronto homem a homem
entre Max Verstappen e Oscar Piastri. Para mim, qualquer um dos dois que fossem ou vierem a se tornar campeões, mérito dos dois. Cabe aqui que não tem como outro piloto ser campeão esse ano que não seja Max Verstappen e Oscar Piastri. De acordo, Lucas, de acordo. Vem aqui com a pergunta aqui do Neto Costa pra gente, Johnny. É isso aí. Antes de falar da pergunta do Neto Costa, só trazendo um ponto importante. A gente está chegando na metade do campeonato, né? E as equipes, elas não estão mais investindo em melhorias tão significativas. A gente teve o GP da Espanha, que deveria ser um divisor de água, né, Lucas? A gente comentou muito desse divisor de águas aqui nas últimas lives, mas infelizmente a gente não viu isso. As McLarens parece que não sofreram com isso, apesar de não terem feito uma boa qualificação no GP do Canadá. As McLarens têm um excelente ritmo de corrida ainda. A pista do Canadá é uma pista diferente de outras pistas, então vamos ver como que vai ser na Áustria. Depois tem Silverstone e Spa-Francorchamps para finalizar a primeira parte da temporada. Eu sinceramente não acredito, Lucas, que as outras equipes vão investir, a não ser a Kik Sauber, tá, que tá fazendo melhorias no carro ali, mas eu acho que a própria McLaren, a Ferrari, a Mercedes, elas estão olhando para 2026, principalmente da metade do ano para frente. Então, o que eu acredito, as pistas, né, e obviamente que o talento do piloto, como você bem disse, Oscar Piastri e Max Verstappen não erram, é muito difícil esses dois pilotos errarem, isso vai definir no final do dia os resultados finais e vamos ter briga, né? Essa notícia que você trouxe, Lucas, é excelente, né? Os pontos expirarem depois da corrida da Áustria, cara, vai mostrar que o Verstappen, opa, peraí, tô no jogo de novo, tenho mais 3 pontos aqui, posso fazer besteirinha. Difícil ele errar, né? É, difícil. Convenhamos que é difícil o cara errar, mas assim, o Oscar já forçou erros do Max, inclusive em uma das últimas corridas aí, do qual ele conseguiu uma ultrapassagem incrível. Então, tudo pode acontecer. Esse ano ainda está completamente aberto. Exatamente. Bem, Neto Costa, obrigado. Obrigado por estar nos acompanhando aqui. Estamos felizes com a sua presença na live de hoje. Aproveitando esse momento, você que está nos assistindo, curte, compartilha, coloca o sininho aí, manda aí pro seu amigo que curte Fórmula 1, aquele entusiasta, aquele cara que não fala, não manja nada. Na mesa de boteco ele tá falando lá alguma coisinha. Fala para ele vir para cá para aprender um pouquinho com a gente. A gente também tá aprendendo, tá? Não somos especialistas, mas estamos aqui fazendo essa live com o maior prazer. É um motivo de muita felicidade estar aqui. Então vamos lá, Neto. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Tem uma pergunta para o Johnny sobre o Gabriel Bortoleto. Na sua opinião, a Sauber prejudicou novamente quando demorou para fazer o pit stop? Sim, Neto. Sim. Eu tô com as informações aqui do lado de quando parar o Bortoleto, tá? E o nosso brasileiro, Gabriel Bortoleto, ele parou na volta 49 de 70. Bizarro, bizarro. Para você ter uma ideia, o Fernando Alonso, que tinha parado no início, o Alonso parou na volta 15. Vamos comparar. O Alonso, que estava com um carro com desempenho parecido com o da Kik Sauber, fez a sua primeira parada na volta 15, tá? E depois o Alonso fez a sua segunda parada na volta 50, enquanto o Gabriel Bortoleto fez a primeira e única parada na volta 49. É bizarro. Eu sei que teve outros pilotos, como o Gasly, e eu não lembro agora, além do Gasly, qual foi outro piloto que também deixou para parar muito lá na frente. Mas assim, não dá para entender essa estratégia da Kik Sauber com o Bortoleto. Na corrida passada, novamente, eles fizeram a mesma coisa, deixaram o Bortoleto muito mais tempo na pista, tá? E aí a gente vê que, de novo, a gente tem que dar os méritos ao Hülkenberg. Ele tem feito boas corridas. Ele até na corrida passada, Lucas, ele ultrapassou o Hamilton, tá? Só para deixar claro aqui, não sei se você lembra disso. Foi bizarro, né? Ver uma Kik Sauber ultrapassar o Hamilton com a Ferrari, mas temos que dar o mérito ao Hülkenberg. Ele é um bom piloto. O Bortoleto também é um bom piloto, né? Ele, no início da corrida com os pneus em mesma temperatura, em média de disputa, ele também conseguiu fazer algumas ultrapassagens ali, mas depois não dá, cara. Eu não consigo entender o Binotto, cara. Toda vez erra com o menino, sabe?
Ah, mas o Bortoleto talvez não tenha a experiência ainda de trazer dados mais precisos para a pista, e aí beleza, aí você tá deixando o cara correr por correr, não faz sentido. Eu tenho certeza que se a Kik Sauber fizesse ou replicasse a mesma estratégia que ela faz com o Hülkenberg, muito provavelmente a Kik Sauber tivesse pontuando com os dois carros, Lucas. Você acha que nós teríamos chance do Bortoleto pontuar com os dois carros, caso a Sauber acerte a, não é nem acertar, é não fazer bosta. Desculpa pelo palavreado, né? Talvez a palavra seja um pouco pesada, mas é verdade. Eu acho que tem que não tem que errar, né, cara? É muito difícil ver essas questões com o que está acontecendo com o nosso Gabriel Bortoleto, né? É difícil, Johnny, de falar. Eu não sei se a equipe não tem confiança no piloto ainda, né? Só que assim, um piloto que foi campeão sendo Hulk na Fórmula 3, na Fórmula 2, inclusive ganhando em cima do Isaac Hadjar com mais de 10, 15 segundos, cara. Você não pode tratar o menino desse jeito. Volto a repetir que, cara, Fórmula 1, infelizmente, é dinheiro. E para você se ter um assento numa equipe maior, felizmente há que ter um patrocínio maior, algo que chame dinheiro para a equipe, algo que forneça assim a capita, né? Felizmente é isso. Eu torço muito porque o Bortoleto dê certo. Eu acho que ele, talvez aí depois de um aninho, dois, três aí na Fórmula 1, ele tenha vaga nas equipes de meio de pelotão para a parte de cima de pelotão, por que não, né? Temos aí provavelmente uma das últimas temporadas do Hamilton. Talvez, não sei se o Hamilton corre mais que 3 anos. Temos aí Fernando Alonso também, que pode estar largando também. Não acho que Fernando Alonso corra mais que 3 anos também. Então, a gente tem assentos aí que futuramente vão ser ocupados por jovens pilotos. E por que não sonhar, né, com o Brasil? Por que não sonhar com o nosso piloto trazendo bons resultados numa equipe que realmente valorize ele? Infelizmente, a gente tem que se contentar com isso, se contentar com o que a Sauber vem fazendo e, infelizmente, a gente que está de fora, nossa função aqui é torcer, né? Torcer para ele, torcer para que ele possa sempre trazer pelo menos bons momentos de alegria, igual o Hülkenberg trouxe ultrapassando o Lewis Hamilton na corrida passada, que cara, que piada, velho. Brincadeira, bicho. Bem, você falou de Lewis Hamilton, aí não tem jeito, né? A gente vai ter que falar da Ferrari, Luquinhas. Vamos lá. Vou Não até quero, mudar o banner aqui. eu não quero falar, não, O bicho. Neto trouxe uma pergunta Eu não quero falar, não. sobre a Kik Sauber ter errado com o nosso Gabriel Bortoleto, né? Agora eu trago uma pergunta para vocês, telespectadores, e a pergunta que vai para o nosso amigo Lucas. Por que não parar o Leclerc mais cedo? Difícil, cara. E Cara, eu aí, acho que Lucas? assim, ser estrategista, trabalhar na Ferrari deve ser muito bom, cara. Nossa, deve ser muito bom. Deve ser melhor que trabalhar na Red Bull como segundo piloto, bicho. E parece que a gente tem uma bancada de palhaço, velho. Eles raramente acertam na estratégia. Raramente. E quando eles vêm, assim, querendo ou não, eles vêm de boas estratégias nos últimos GPs. Cara, mas não dá. Eles têm que dar um jeito de. Eles têm que dar um jeito de acabar com a corrida de alguém, cara. Não é possível, velho. Não é possível. Eu acho que assim, a Ferrari tá perdendo a mão dos pilotos. Primeiro porque o Leclerc, ele é o predestinado, né, da Ferrari. Era o piloto que os tifosi tem ainda como esperança de trazer um título. Não acho, assim, desculpa, mas não acho que o Lewis Hamilton tenha essa capacidade na Ferrari. É, a gente tem que lembrar que tá uma bagunça interna na Ferrari. Fred Vasseur falou que deu uma entrevista, abre aspas, que já trocamos pilotos, já trocamos a direção dos CEOs, né? No caso, Mattia Binotto, ele. Só não trocamos uma coisa. Fecha aspas. Ele não quis se comprometer também, né? Jogou ali o jogo que tem que ser jogado.
mas infelizmente a gente tem uma bagunça interna na Ferrari. Cara, não é possível que uma marca de energético tenha um carro melhor que com a equipe tradicional, bicho. Não tem como, cara. Não tem como. A Ferrari tá na Fórmula 1 desde que Fórmula 1 é Fórmula 1, cara. A Ferrari tá lá, sempre esteve, dos primórdios, independente da fase, sempre esteve. Mas sempre competiu. Sempre competiu. Eu acho que é isso que falta. Pro Tifose ficar satisfeito. Competição, cara. Falta gana. Parece que o carro parece uma carroça. Os pilotos não se entendem. Os estrategistas não se entendem. Os engenheiros não se entendem. No final viram uma grande bola de neve. Ninguém sabe o que faz. Cara, eu vou trazer todo final de semana todo final de semana de corrida que a Ferrari não é Ferrari, cara. A gente vê um carro da Ferrari com estrategistas da Alpine, por exemplo. Cara, com todo respeito à Alpine. Mas, porra, não tem como a gente manter uma equipe no topo, uma equipe que sempre tem patrocínio, uma equipe que sempre chama atenção, tá nos holofotes e tá vivendo uma fase dessa. Não dá, cara, não dá. Eu, como todos os telespectadores aqui sabem, sou ferrarista de carteira assinada. Cara, não tô satisfeito com o desempenho da Ferrari. É difícil assistir todo final de semana de corrida, torcer para o seu piloto favorito, torcer para sua equipe favorita e ver todo final de semana a equipe sendo nem coadjuvante. Esse que é o pior. Esse que é o pior, aproveitando o gancho do Rubão. Não é coadjuvante. E tem meme na internet com E o tem pit wall meme. da Ferrari, um Exatamente. monte de carinha de palhaço, né? Exatamente. Eu acho maravilhoso esses memes. Ah, cara, não dá, velho. É impossível. É isso aí. O Rubão ainda tirou onda, hein, Lucas? Rubão tirando onda ao vivo, hein? Meu 2.600. patrão, 2.600. Eu acho que assim, eu não sei o que o Frederic Vasseur quis dizer com falta trocar uma coisa, mas vai trocar o quê? O símbolo da Ferrari, meu? Pelo amor do Senhor, né? Não dá. Mas é isso. Vamos Cara, deixar as piadas da Ferrari para a próxima corrida? Porque não, qual a vamos. chance disso acontecer novamente? Você acredita que a Ferrari pode dar uma gafe novamente aí ou não? 95%. 95%. Não sei, hein? 95%. Não sei. Vamos esperar. Bem, não temos muito o que falar do homem hoje, né? O homem fez um bom resultado, fez o que podia. Como eu comentei ali no início, sofreu bastante, né? Disputando ali a segunda posição. A Red Bull mostrou um desgaste de pneu excessivo nessa corrida. Eu acho que quando mesmo o Max trocando ali para o pneu duro, né, o pneu hard ali de faixa cinza, ele não teve um bom desempenho na sua primeira parada. No entanto, ele mesmo comentou ao final da corrida que com o carro mais leve, ou seja, com menos combustível, o desgaste de pneu foi menor e o segundo stint, né, ou a segunda parada ali com o pneu duro, trouxe um resultado melhor para o nosso Max Verstappen. O que você achou da corrida dele? Fez o que podia, né, Lucas? Fez o que podia e entregou pontos, né? O cara Resultado é uma excelente. máquina. Fez É, o que podia e entregou pontos. O cara, como eu disse mais cedo, o cara ele corre sozinho desde que Max é Max. 4 vezes sendo campeão, correndo 4 anos contra 3 times sozinho. Então a gente não pode achar que Max Verstappen está morto. Não podemos, nunca podemos. Ele tá vivo, ele vai buscar. Eu não sei se ele vai ter essa força, se a equipe vai dar esse suporte. Mas se o que depender dele, meu amigo, o que depender dele, a gente já viu que ele é mais do que capaz. Ele fez uma corrida assim, na medida do possível, até porque o carro da Red Bull parece que não rendeu o que tinha para render nas retas, né? Que o carro da Mercedes realmente estava muito rápido. Era um carro que parece que o Toto ali com a sua equipe, cara, montou o setup perfeito para o carro, que a, nem McLaren, nem Ferrari, nem Red Bull acompanhava esses carros. Então a gente tem que tirar o chapéu pro Max, porque,
Cara, ele ainda assim, eu não canso de rasgar elogios que a Fórmula 1 precisa de Max Verstappen. A Fórmula 1 respira por conta de Max Verstappen. Porque o Max Verstappen é o entretenimento do final de semana. Independente do que aconteça, todos os olhos ainda assim estão em Max Verstappen. O Max fez um excelente resultado mesmo, assim. Não foi melhor, né? Porque o Lando Norris não ferrou a vida da McLaren de uma vez e não colocou mais lenha na fogueira nesse campeonato, né? Mas o Max, ele se colocou na posição, ele fez o papel dele, mesmo com um carro que tinha um desgaste maior de pneus, e conseguiu trazer os resultados para dentro de casa, diminuiu a vantagem, né, que tinha ali, ou a diferença, né, o gap entre os pontos do campeonato de pilotos. A gente vai falar um pouquinho ali no final para a gente encerrar a live, mas o Oscar Piastri está com 198 pontos, Lando Norris, que não pontuou, ficou com 176 pontos que ele já tinha, e o Verstappen se aproximou um pouco do Norris, está com 155 pontos, diminuiu um pouquinho, e, cara, George Russell com 136, tá? Então, se vocês pegarem a live, busquem aí, produção, busca para mim, por favor. Eu falei aqui há umas 4 lives atrás, se eu não me engano, que o Russell podia ainda se aproximar do Max Verstappen em pontos, porque o Max está brigando sozinho pelo campeonato, né? Mas enfim, poderia ser melhor para o Max Verstappen. Mas o que traz esse poderia, Lucas? Momento fanfarrão. Momento fanfarrão. Ai, cara. Dando moles, meus amigos. Eu queria entender o que se passou na cabeça de Lando Norris, tá? Eu vou trazer para você aqui a minha reação, Lucas. Quando eu assisti isso aqui, eu tava aqui assistindo em casa. Minha esposa tava comigo aqui. Na hora que o Norris fez essa cagada bizarra, cara, a primeira reação que eu tive foi: mas nem no videogame você faz isso, velho. Mas nem no simulador você tenta ultrapassar pela grama. Nem o menino novo que tá aprendendo a pilotar no simulador, seja num joystick, seja num próprio volante ali, para os amantes do automobilismo, que nem eu, que gostam aí de gastar um tempo, de investir um tempo jogando corridas, tendo automobilismo virtual. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei o que o Norris tentou fazer, ultrapassando por fora, quando não se tinha espaço. Claramente, se você pegar e dar um pause no vídeo, você vai ver que do lado direito do Norris tinha muito espaço. O próprio Oscar deu espaço para ele por dentro, porque se você vê um lance atrás, na grande reta do cassino, o Norris estava lado a lado com o Oscar, ele estava indo por fora, só que o Oscar, cara, aí eu falo que ele é um... Tô gostando desse menino, Lucas, o Oscar é muito bom, cara, mas o Oscar freia lá dentro, velho. Ele freia lá dentro, que foi incrível ver, né? Quando vocês pegarem o vídeo aí, o Lando tava na frente, mas o Lando freia muito antes e o Oscar freia lá dentro e entra na reta principal. E ele fez a mesma coisa. Ele sabia que se o Lando fosse por fora, como ele ia frear lá dentro, a tomada da curva era dele, porque ele ia espalhar e jogar dentro das 4 linhas. É isso aí, meu amigo. O Max faz isso. Se a curva de dentro é sua, espalha, meu parceiro. Pode espalhar com vontade, porque a posição é sua. Era isso que ia acontecer. Agora, o Norris, eu não sei o que falar do Norris. Quando ele me vai pra fora da pista, cara, e bate, mas nem no videogame isso acontece. Nem no videogame, Lucas. Ai, Johnny, cara, é complicado. Eu acho que entra muito no que eu falei no começo da live, né? Muito questão de mental, muito questão de maturidade e entender o ponto da corrida que se estava. Porque a McLaren estava com os 2 carros na zona de pontuação, a McLaren ia trazer os 2 carros para casa no final do dia, né? Mas, cara, ele infelizmente cometeu assim a pior. Cara, se você, mano, não tem como você ultrapassar por aquele lado. Até porque, como você mesmo disse, Oscar deu o lado ali, ó. Vai, filho. Já que você quer tentar, vai. E ele foi assim, já não tinha espaço.
Porque o Oscar já deu o lado, que falou, ó, se você quiser, você vai por aqui. Se você quiser, você vai por aqui. E, meu, ele fazer o que ele fez, cara, assim, chega a ser bizarro, bizarro, essa é a palavra, bizarro para um piloto que tem o melhor carro do grid. Chega a ser bizarro. Você que está nos assistindo aí, eu quero que vocês tragam nos comentários, em uma palavra ou em 10, sim. né? O que vocês acharam dessa parada do Norris, cara? Foi muito bizarro, velho. Mas nem um iniciante, um amador vai fazer isso no videogame, cara. Eu acho que o Mazepin... Mas nem na Fórmula 2 a gente vê esse tipo de batida. Não, nem na Fórmula 2. Não fazia isso. O Mazepin não faria isso. O Mazepin não faria isso. Cara, assim, é impressionante a capacidade do Lando Norris não conseguir calar a boca de quem critica ele. Se a gente vai criticar o Lando Norris o ano inteiro e ele não vai dar resultado, infelizmente. Eu já coloquei na cabeça que Lando Norris, se ano que vem Lando Norris tiver um carro bom, cara, ele vai continuar sendo coadjuvante. Vai continuar sendo o cara que não vai ganhar. Infelizmente é isso. Tá na carta, é a sina dele. É a sina dele. Um pipoqueiro, já tem meme na internet. Olha, a próxima vez que o Lando Norris fizer bosta, porque eu acho que ele vai fazer, até o final dessa temporada, vamos trazer memes aqui, galera. Vamos dar uma animada na nossa live, tá? Vamos trazer aqui agora a voz do povo. Rubão, Lando provando a todos que falavam mal dele que nós estávamos certos. Muito obrigado, você está fazendo minha semana muito feliz. Muito bom, cara. Butrico News, grande Márcio. Piastri tem um mental excelente, ele é frio e raramente comete erro. E o Lando Norris é muito emocionado. Ele até colocou aqui no comentário dele, Lucas, que ele foi infantil. Não, ele não foi infantil, pelo amor de Deus. Eu acho que ele passou a base do infantil, né? Se o pessoal falou um pouquinho do Verstappen na corrida passada, do GP da Espanha, jogando o carro propositalmente pro Russell, né? Momento descontrolado ali. Cara, tudo bem, na flor da temperatura ali, né? Ele também e o Russell se amam, né? São amiguinhos do peito, o Max e o Russell. Mas, cara, sabe o que é assim que eu vejo, né? O Bom colocou aí, Norris temperou, o Oscar tá comendo. essa foi embaçada. Essa foi cirúrgica. Muito essa foi bom, cirúrgica. O Bom sempre trazendo bons comentários aí. Mas, cara, pensa, vamos fazer uma análise aqui. Eu quero ver se vocês concordam, Lucas. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso aí ainda, antes da gente finalizar a nossa live aqui. A gente ainda tem o destaque Pitwall. É uma novidade que a gente vai trazer agora toda a live. A gente vai trazer aqui um ponto que a gente achou que se destacou na corrida. Vamos lá. Antes da gente finalizar e trazer o destaque Pitwall, o que eu vejo, tá? O ano passado, o Lando Norris teve nas suas mãos a oportunidade de ganhar o campeonato de pilotos. Por quê? A McLaren, da metade da temporada em diante, ela se mostrou muito forte, ganhou praticamente 10 corridas seguidas ali, né? Já tinham ali até uma brincadeira, um meme no ano passado, quem não lembra, né? Estamos 10 corridas sem ouvir o hino da Holanda, né? Porque o Max não ganhava mais. E eu vi essa faixa no Brasil, no GP do Brasil, e essa faixa caiu por terra, para minha felicidade, fiquei muito feliz com isso. Mas voltando, o Norris perdeu a chance. Cara, o Norris foi pole no Brasil. Errou várias vezes. Deixou o Verstappen ganhar. Deixou não. O Verstappen atropelou o Norris e mostrou porque ele é o grande campeão mundial, o atual campeão mundial que está brigando pelo título. Mas no ano passado, o Oscar já fez boas corridas e ele mostrava a frieza dele. Ele tem uma inteligência emocional fantástica, tá? O Oscar Piastri está preparado para ser campeão mundial. No ano passado a gente já comentava isso, né, Lucas? Os nossos encontros ali, conforme a gente fazia um churrasco ali no final de semana para assistir a corrida e tal, trazia os comentários. A gente já falava do quão frio é o Oscar Piastri, né? É o novo... Quem que era assim, Lucas? Você lembra? Kimi Raikkonen era conhecido como Homem de Gelo, né? Kimi Raikkonen. E, cara, na minha visão, Lando Norris versus Oscar, vai dar Oscar. Mas não tem jeito, é tempo de Oscar, meus amigos. Não sei se o Oscar Piastri vai ser campeão, mas assim, que ele tá com a inteligência emocional gigante, superior à do Norris, tá? E aí entra um ponto importante. No ano passado, o Zac Brown, até
uma determinada parte do campeonato, Lucas, não sei se você lembra, ele não estava priorizando nenhum piloto. Até porque ele não acreditava que o Norris tinha chances de ganhar o campeonato de pilotos, mas a coisa na Red Bull foi se degradando tanto, né, até um determinado momento, que mesmo o Max Verstappen, com todo o talento que ele tinha, ele não conseguia trazer bons pontos para a equipe, porque o carro estava uma draga. Conforme o carro foi melhorando e o Max ganhou o campeonato do ano passado no braço, né, a gente reforça isso, o Norris viu que tinha chances, e aí o Zac Brown foi lá e falou, cara, você é o número 1, a gente vai priorizar você. Esse ano, ambos começaram em pé de igualdade, e o Oscar se mostrou melhor do que o Lando. Ponto-chave. Dada a imaturidade, e aí eu vou jogar para a plateia, hein? Quero ouvir o Lucas. Essa é a pergunta-chave, tá, Lucas? E vou jogar para a plateia também. Dado a imaturidade do Lando, tá? Esse destempero mental dele que chega a ser bizarro. Porque uma coisa é você ter um destempero mental como o do Max. Ele fica puto, que quem tenta ultrapassar ele ali, cara, sangue no olho como os grandes campeões sempre tiveram. Tá tudo bem. Eu não concordo com o que o Max fez na Espanha. Não concordo. Acho que bater propositalmente é ruim, tá? Mas o Senna já fez isso também, ganhou o campeonato batendo. Mas tudo bem. Não vamos falar que foi certo também, mas legal. Os grandes pilotos vão ser fora da curva temperamental. Olhando para o temperental. Nossa, não saiu a palavra. Olhando para a temperatura. Vamos lá. O Norris não é esse grande piloto. O Norris não tem esse sangue no olho. Diversas vezes aqui o próprio Lucas falou, eu também reforcei, que não é sendo um piloto bonzinho, não é sendo um piloto amiguinho que você vai ser campeão. Olhando que o Oscar tá pronto para ser campeão, tem velocidade, qual a chance do Lando Norris ser substituído em 1 ou 2 anos na McLaren, Lucas? Cara, você colocou um ponto muito bem colocado, hein? Caramba. É que assim, no final do dia, ainda assim, Lando Norris traz resultados. Né? Seria o que o Checo fez em 2021. O Lando ainda traz resultado. O Lando ainda consegue uma dobradinha quando não é ele ganhando, o Oscar em segundo. Então, no final do dia, se o Lando não render mais, aí sim a chance, a possibilidade é enorme. De virar o que tá sendo com o Max e o Tsunoda, o Max e o Lawson. A possibilidade é enorme. É enorme de uma troca. Só que assim, eu não vejo agora a McLaren pensando em trocar o Norris em 1, 2 anos, justamente por esse ponto. Norris traz patrocínio, Norris traz resultado, não pode ser campeão, mas traz resultados. A gente tem que levar em consideração isso, porque a Fórmula 1 é resultado, resultado. No final do dia é resultado. Uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, que eu vou até usar o futebol como exemplo, que o treinador que não dá resultados num curto período de tempo, ele é trocado rapidamente. Enquanto na Europa, a filosofia é diferente. Há quantos anos Diego Simeone está treinando o Atlético de Madrid em busca de um resultado? Entendeu? Eu acho que no final do dia, o que fala ainda é o resultado. Independente se o time vai bem ou vai mal. Você tem lá, um centroavante. O centroavante tá marcando gol? Tá. O time tá vencendo? Não. Eu não vou trocar meu centroavante que tá marcando gol por um centroavante que não tá marcando gols, mesmo não vencendo. Então eu acho que se isso se aplica ao Norris. O Oscar tá vencendo? O Norris tá vencendo? Os dois estão. Os dois estão trazendo ponto para casa? Os dois estão. Agora, a partir do momento que um dos dois se pendurar ali e falar, ó, putz, o Norris não tá dando resultado, e aí? A gente vai dar mais um ano para ele? Ó, você tem mais um ano aí para mostrar serviço pra gente. Parecido com o que aconteceu com o Pérez, né? O Pérez teve Exatamente. pelo menos 2 anos de oportunidade aí onde ele não mostrou bons resultados e aí foi trocado, não teve jeito, né? Nas equipes menores essa troca acontece num tempo menor, como a na Haas, na própria Alpine, a gente teve várias trocas nos últimos 2 ou 3 anos, em equipes maiores é um pouco mais difícil, mas o Pérez é a prova viva de que se você não trouxer resultado, meus amigos, você tá fora. O Rubão trouxe um ponto importante aqui, ó. Se você parar para pensar, o Norris é o segundo piloto moral agora.
Porque ele tá mais Concordo, distante do título. Ele tá mais distante concordo, do Rubão. título ainda. Como é que o Zac Brown, o André Stella vai priorizar um piloto agora que tá. Eu não lembro agora quantos pontos ao certo, mas do líder do campeonato, que é o seu próprio companheiro. Então ele é o segundo piloto moral. Mas eu não acho que o Zac Brown vai vir a público, o André Stella vai vir a público e falar: ó, a gente resolveu priorizar o Oscar aqui e o Lando Norris é o segundo piloto. Infelizmente ele vai ter que se contentar com isso. Eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível. Entendeu? É como se o Ronaldinho fosse assim, né, na visão da McLaren. Que eu nunca que o Norris seria comparado ao Ronaldinho. Mas como se o Ronaldinho fosse a estrela do time e o Luciano entrasse e brilhasse mais que o Ronaldinho. É uma coisa assim que o cara nunca vai falar, ó, o Luciano tem mais estrela que o Ronaldinho. É impossível. Mas convenhamos que o Norris precisa mostrar um pouco de resultado. O cara que quer ser campeão tem que ter mentalidade de campeão. Infelizmente, enquanto você tiver Max Verstappen brigando por um título, agora o Oscar Piastri que tem um mental diferente, cara, é difícil você ser campeão sendo bonzinho. Já é difícil você ser campeão na Fórmula 1. Agora, com esse mental de bom rapaz, de heróizinho, ai, que eu quero ser amiguinho do pessoal aqui, eu não quero treta. Ô, amigo, o George Russell nem disputa título e tá aí brigando com o Max Verstappen aí, cara. Não é assim que a banda toca. Infelizmente, não é assim que a banda toca. É Fórmula isso. 1, Fórmula 1 tá aí para ser vivida. Se você é um dos 20 pilotos que tá lá, é porque você é capaz, exceto Lance Lance Stroll. Stroll. Exceto Lance Stroll. Lance É isso Stroll aí, é um exceto caso Lance à Stroll. É. parte. Exceto ele. Cara, você é capaz. Só que você tá no melhor time da atualidade. Você ter o melhor carro da atualidade e querer correr como amigo dos seus rivais, seus rivais não vão perder a oportunidade de te ultrapassar, não. Ele tá brigando pelo título aqui, eu vou deixar ele passar. Não vai, cara. A partir do momento que você tiver um campeonato em disputa, ele não vai abrir mão. Não vai abrir mão. Então eu acho que assim, Lando Norris, ele vai ser um eterno coadjuvante. Vai ser um eterno coadjuvante, como foi nosso querido e saudoso Rubens Barrichello. Infelizmente, vai ser um coadjuvante. É um cara sem estrela. E é, pessoa sem estrelas, por mais que tenha um dom, né, digamos assim, mas que tenha um dom, vai ser só um coadjuvante o resto da vida. É. Bem, só para finalizar a parte do Lando Norris aqui, nosso menino fanfarrão. Comentário do Butrico News. O Norris é muito mimado, mas ele precisa cuidado mental. Se não melhorar, pode sim ser substituído. Ainda não é o momento, mas aguardemos. Quem sabe não pinta um bortoleto na McLaren. Eu acho até difícil ter um bortoleto na McLaren, Márcio, mas da mesma forma que o Russell está ameaçado na Mercedes, tá? Não vou estender tanto, acho que a gente pode falar disso no outro momento. Mas se o Verstappen realmente não ficar na Red Bull para 2027, eu acredito que 2026, não sei, tá? O Helmut Marko fala que ele vai tomar a decisão dele, se ele continua, inclusive, ano que vem na Red Bull, na metade do ano, pós GP da Spa-Francorchamps na Bélgica, né? Faltam 3 corridas. Vamos lá. O Max decidindo não ir mais para a Red Bull, o Toto Wolff no ano passado já fez um convite oficial para o Max Verstappen, né? E quem sabe o Zac Brown, cara, fala, Max, vem para cá, vamos ter 2 gigantes aqui, como tinha antigamente Senna e Prost, vamos colocar Oscar e Max na mesma equipe, já pensou? Seria louco, hein? A gente ia ver outros momentos como a gente viu do Norris, mas não tão bizarros como o de ontem, né? Enfim, vale a pena viajar um pouquinho, né? Não é problema a gente sonhar. Bem, para finalizar aqui a nossa live, Lucas, a gente está trazendo agora uma novidade para o canal, que é o momento, né? O destaque Pitwall. E a gente traz hoje Kimi Antonelli como menino destaque. E o Lucas vai trazer. E, Lucas, de forma bem breve, por que nós escolhemos hoje Kimi Antonelli como destaque do Pitwall? Cara, temos que tirar o chapéu aí, como disse o mais cedo, né, na live. O Hulk tá se pagando sozinho, né? É um piloto do qual não custou muito aos cofres da Red Bull.
não foi. Mercedes. Desculpe, aos cofres da Mercedes. É um piloto que vem se provando com personalidade, principalmente, que eu acho que é o que tem que ter na Fórmula 1, o que o piloto tem que ter. Personalidade, vontade de vencer. E temos que levar em consideração a corrida que ele fez esse final de semana, gente. Pô, o cara largar ali do lado do Max Verstappen e ter personalidade para atacar ele, cara, não é qualquer piloto que faz isso não, bicho. Não é qualquer piloto que tem esse arrojo de ir para cima de Max Verstappen. Ele pode não ter o assim, o carro, a disputa com o Max Verstappen, mas pô, só de você ver que o cara tá ali, ó, abre o Teve olho aí que eu tô coragem, né? chegando, hein? Teve Cara, tem que coragem. ter personalidade, tem que ter coragem. É. Fora o ponto que eu acho que o ponto principal nessa corrida, lógico, o carro ajudou, o setup do carro ajudou, mas o que ele defendeu essa posição na corrida de ontem, cara, não tá escrito. Ele aguentou o ataque do nosso saudoso Oscar Piastri, soube aguentar bem, não errou, não tirou o carro para fora da pista, soube guiar bem seu carro e no final do dia trouxe o pódio, seu primeiro pódio da vida. Cara, imagina como é que deve ser se a vida desse moleque chegando na escola amanhã, hoje no caso. Cara, segurei uma McLaren, bicho, todo mundo querendo tirar foto comigo. Cara, pô, deve ser muito bacana, cara. Então a gente tem que tirar o chapéu. Lógico, ele vai evoluir muito, tem muito que ser tratado, muito que ser desenvolvido no nosso querido Kimi Antonelli. Mas, cara, que bom piloto, né? Que bom piloto. Que é bom ver que a Fórmula 1 ainda assim, em alguns rookies ou outro, esse pelo menos tá vingando. Era pro nosso menino também tá, né? Não vou deixar um momento desse passar. Mas, cara, é bom ver um piloto novo, jovem de apenas 17 anos, com uma super licença da Fórmula 1. Cara, dirigindo igual gente grande. Dirigindo igual gente grande. O cara não bate, o menino não bate o carro, o menino não dá um prejuízo para a equipe. Cara, é um piloto bom. Um piloto, assim, não é mais completo porque não tem o mental ainda de campeão. Não tem a oportunidade de disputar um título. Mas um piloto, assim, quase completo. Um piloto bom. Pela corrida que fez, eu acho que é assim, o piloto do dia, com certeza. Eu concordo, concordo. E aí, concordando com o Rubão, né? Chamou aqui de forma muito carinhosa o Kimizinho. Eu aceitaria essa troca. Troco pelo Yuki Tsunoda, tem o mesmo tamanho. Bem, eu torço para Red Bull e, cara, tá difícil ver o Yuki não conseguindo pontuar. Não o culpo também, eu acho que tem uma parcela do carro aí. Ele tá fazendo uma leitura do carro, espero que ele melhore nas próximas corridas, para quem sabe continuar nessa cadeira no ano que vem. Essa segunda cadeira da Red Bull, assim como a primeira, né? A Red Bull tá vivendo um momento que não tá garantido nenhuma das cadeiras, né? O Max pode sair e o Yuki pode ser substituído. Mas sim, eu concordo com o Rubão aqui. O Kimi Antonelli, eu acho que de todos os rookies é o principal. A Itália aposta demais nele. O Toto Wolff aposta demais nele. E mesmo o Russell tendo toda a experiência que tem, o Toto, se tiver que trocar um piloto, vai trocar o Russell e vai dar oportunidade pro menino novo, né? Até porque o Russell que tá lá todo esse tempo, mesmo aprendendo, se tivesse que ter vingado, já teria vingado. Obviamente, tá fazendo uma boa corrida, o Russell tá chegando ali no campeonato de pilotos, mas a gente sabe que também não vejo essa garra toda no Russell, tá? Acho que o Oscar tem mais essa frieza e tem esse pensamento, e esse menino vai dar trabalho, tá? Eu acho que o Kimi Antonelli mostrou que tem coragem, mostrou que tem arrojo, como o Lucas trouxe aqui. Ele com um bom carro, que a Mercedes está evoluindo bastante esse carro. Acho que veremos o Kimi Antonelli no pódio outras vezes, Lucas. Vamos torcer para que Com isso certeza. aconteça, para o crescimento desse menino aí ser absurdo. Precisamos de Pilotos novos bons a gente rookies, né? torce, né? Pilotos bons a gente torce Exato, pra ver no pódio. Cara, como é bom ver um piloto jovem, um piloto que se destaca conseguindo seu primeiro pódio. A gente sente falta de exatamente. bons pilotos assim, cara. A Fórmula 1 sempre teve aquele grid cheio
de adultos, né? E hoje a gente vive uma nova era da Fórmula 1. Temos aí muitos pilotos jovens, o Leclerc estreou muito jovem, o Kimi Antonelli, Max Verstappen, temos aí Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar hoje. Cara, então a gente tem, assim, um grid hoje com... E eu venho pontuando e eu venho reconhecendo isso, porque nas corridas, até essa seguinte corrida do Canadá, a gente tá vendo poucas DNF, né? A gente vê poucas, assim, carros se batendo, virando aquela salada toda. A gente vê hoje, assim, pilotos maduros, lógico, o erro vai acontecer, mas a gente vê muitos pilotos maduros hoje no grid, fora o Lando Norris, né? Tem que colocar também um ponto aqui com o Lando Norris. Tem que colocar uma risca depois do que ele fez esse final de semana. Mas bons pilotos aí, trazendo assim o que o entusiasta gosta, que é a velocidade, que é ver uma ultrapassagem, que é ver um campeonato disputado, que é isso que no final do dia importa. Exatamente. Bem, pessoal, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela participação. Tivemos diversos comentários hoje na live. E é isso aí, o Pitch Wall é um canal diferente, a gente vai dar voz ao público, vai dar voz aos nossos convidados. Estamos aqui para respondê-los, para interagi-los, né? Conforme vocês forem interagindo conosco, nós traremos os comentários de vocês em tela, em real time, tempo de live. Estamos felizes com vocês aqui, nos acompanhando hoje. Então, mais uma vez reforçando, antes de finalizar essa live, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber a nossa notificação de quando nós estaremos online. Estamos felizes com vocês aqui. E é isso. Finalizamos a live aqui. Lucas, considerações finais para a live de hoje? Cara, muito bom ter vocês aqui acompanhando. Tivemos comentário de gente nova, Neto Costa aparecendo aí, o Butrico Nicos trazendo assim boas perguntas pra gente. Cara, a gente no final do dia, a gente torce para que tenha comentários, para que a gente possa trazer assim nosso ponto de vista para vocês. A gente não é especialista, mas assim, pela nossa visão e vocês comentando com a gente, cara, parece um papo assim de um barzinho. A gente tá aqui conversando, só faltou a cervejinha, entendeu? Barzinho, hein? Nada de boteco, hein, galera? Nada de boteco, barzinho. Então, gente, Brincadeira, obrigado pelos pessoal. comentários, o Rubão que tá sempre com a gente, o Butrico que apareceu aí, Neto Costa, cara, obrigado por todo mundo que participou, obrigado pelo carinho, pela atenção aí durante a live, e a gente se vê aí no próximo final de semana de corrida, né? É isso aí, pessoal. Brincadeiras à parte aqui, tem um canal do Boteco Fórmula 1. Nós não temos problema nenhum em exaltar o excelente Com trabalho certeza. de outros canais. Canais esses que nos inspiram a fazer o nosso trabalho. Estamos aqui porque certamente nós consumimos outros conteúdos, assim como o Motorsport, a própria Band, a UOL, os comentaristas, né, da Band ali, o Sérgio Maurício, Rodolfo o Santos. próprio... Tem o canal do Rodolfo Santos, a gente tem o próprio Jafone, que tem o canal dele, o nosso Reginaldo Leme também tem o canal dele lá, e o Reginaldo gosta de trazer dados históricos, né? O Reginaldo é uma enciclopédia viva, de vez em quando acaba dando uma escorregadinha ali ao vivo, tá tudo bem, ele tem moral, Reginaldo Leme tem moral, ele pode errar, ele é um dos grandes profissionais aí, dos últimos tempos olhando para a Fórmula 1, e qual que é o profissional que não erra no final do dia, né? O mais importante é a gente errar tentando acertar, e é isso, nós estamos aqui, como vocês podem ver, numa live muito dinâmica, sempre trazendo imagens, banners, trazendo uma live interativa, então você não vai ver a gente congelado aqui, estático, só falando, a gente brinca, se diverte, é um papo descontraído. Então, para finalizar essa live, Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas. Red Bull Ring, casa da Red Bull, né? A segunda casa de Max Verstappen, porque a casa primária dele é Netherlands, né? O GP dos Países Baixos, na Holanda. E vamos torcer para que tenhamos uma corrida muito boa. A Red Bull Ring é uma das principais pistas, né? O GP da Áustria tem um dos principais circuitos. Eu falando do virtual, cara, é fantástico correr ali no mundo virtual. A Red Bull Ring tem um circuito tão fora da curva que até MotoGP tem lá. É um circuito que ele é preparado tanto para carros, tanto para moto.
Então, olha só, a gente está falando de uma corrida fantástica, de um dos principais GPs do mundo, né? Estamos com uma expectativa muito alta da próxima corrida aí. E mais uma vez estaremos aqui, né? Ao final da corrida, seja no próprio domingo, seja no dia anterior, estaremos trazendo aqui os nossos comentários, as nossas análises e a nossa interação com vocês, né? Vamos trazer a interação de vocês ao vivo em tela também. E é isso, foi uma corrida muito boa, gostei. Foi uma corrida estratégica. Em algum momento da corrida ficou um pouquinho parado ali, mas muito do pessoal olhando, né? Quem quer parar primeiro, overtake, não overtake. E é isso. Gostei muito da corrida, gostei muito da live de hoje e gostei muito do Lucas, nosso menino Lucas, ter retornado aqui. Muito feliz com a sua presença aqui, Lucas. Espero vê-lo mais vezes. Espero que a gente consiga, dentro dessa gestão de tempo, se encontrar mais vezes aqui nessa live e fazer o que a gente faz com muito prazer, com muita alegria, né, Lucas? Maravilha. Com certeza a gente vai estar sempre aqui, né, trazendo comentários, falando mal da Ferrari junto, cara, vai ser muito bom, assim, é sempre um prazer estar aqui. O projeto tá andando no final do dia, devido aos problemas que eu tive, né, nas últimas semanas, você tocou bem o projeto, a gente vai voltar a estar junto, vai voltar a se encontrar e, cara, já não posso, assim, já tô me mordendo de ansiedade, porque Red Bull Ring é um circuitaço, sempre traz aquelas imagens, aquela montagem da Adele, né, cara, é muito bom, o Red Bull Ring é muito bom, então, com certeza teremos mais um final de semana de velocidade, principalmente, ultrapassagens, cara, muito bom, aguardo vocês lá, pra gente poder conversar depois, durante essa live. Excelente. É isso aí, pessoal. Então finalizamos aqui a nossa live. Desejamos uma excelente semana para todos e Pitwall Brasil, onde a paixão pela velocidade não para. Um grande abraço a todos. Até mais.